quem faz rir faz gozar. O Exatamente. sexo tá aí, gente. E eu acho o sexo uma coisa saudável, que bom. Uma das piores taras que existe, que o Milu falou, é a abstinência, né? Exatamente. Uma das piores taras sexuais é a abstinência sexual, né? O sexo é vida, né? Melhora a pele. Olha a minha, como é que tá aqui. Trabalhos do teatro, que foi stand-up, vende-se usado, que é a coisa do vibrador. Eu tô me sentindo no Faustão, no Arquivo Confidencial, quando aquela louca. Que lindo, obrigada. Stand-up vende-se usado, proibido para menores de 18 centímetros. Onde vendia vibradores de segunda mão, literalmente. Estava vibrando pelo prazer da mulher. Entendi. Porque era uma época que a mulher não democratizando tinha... o prazer. Não podia falar isso. Isso é bem escondido. Ingrid Guimarães não tinha feito ainda de perna pro ar, amor. Exatamente. Desculpa, fiz uma historinha aí. Exatamente. Entendeu? Porque assim... Que bom que as humoristas estão falando disso, né? Outro dia até fiz um post sobre isso também, porque um amigo meu falou assim, porque você, a Tata Werneck e a Ingrid, vocês falam muito de sexo, comediante. Ué, não vou falar de sexo, gente. Eu só tô aqui hoje porque minha mãe... Mas os homens também falam muito de sexo comediante. Alguém se comeu, né? É porque a mulher tá sempre nesse, né, no segundo sexo, né, gente? Imagina. Meu é sexualmente transmissível. Meu WhatsApp, quem faz rir faz gozar. Exatamente. O sexo tá aí, gente. E eu acho o sexo uma coisa saudável, que bom. Uma das piores taras que existe, que o Milu falou, é a abstinência, né? Exatamente. Uma das piores taras sexuais é a abstinência sexual. O sexo é vida, né? Melhora a pele. Olha a minha, como é que tá aqui. Beleza. Paulo Bete. Paulo Bete Faria. Paulo Bete a feia. Paulo Bete Carvalho. Paulo Bete... Eu faço meme, gente. Vai derivando. E aí, então, esse espetáculo foi muito legal, porque foi uma hora que eu falei de sexo, numa hora que nem tinha muito... Não tinha esse espaço. Muita coragem. Não tinha. Foi incrível. E foi libertador, porque resolveu uma dor. Stand-up também feminino, né? Porque era muito masculino o stand-up. Mas não é fácil, tá? Você é muito julgada. Com certeza. Uma vez eu fui fazer esse espetáculo numa festa, né? De uma pessoa que eu não vou citar nome aqui. Vou falar, gente. William Bonner. Mentira. Eu fui fazer... Um amigo meu me deu de presente pra uma pessoa que estava aniversariando pra eu fazer minha performance lá na festa de aniversário. E um diretor falou assim... Quando eu entrei com os vibradores, porque eu tava toda de pin-up com aquele tabuleiro de vibrador. Ele mandou eu parar. Jura? Ele mandou eu parar. Para. Ele disse assim, tira essa mulher da sala. Que coisa, né? Cara, eu fui embora. Chorava lágrimas velhas. Só eu, Deus e meu biógrafo sabe como eu voltei ali. Foi foda. Mas ele tinha algum problema, né? Mas ele tinha algum problema. Eu acho que ele era gay, enrustido, alguma coisa que ele não assumia nele, porque o meu prazer, a minha liberdade ofendeu ele, é alguma coisa que ele não tinha realizado nele. Não tinha nada a ver com você. E naquele dia eu entendi também, ai meu Deus, ainda bem que se chorei ou se sorri, o importante é que hoje existe rímel à prova d'água. Exatamente. Mas naquele dia ali eu voltei pra casa com aquele tabuleiro e aquele... vibradores, e eu falei... Aí eu entendi como é que nasce um coringa. Entendi. A revolta, né? Revolta. Então foi um não que me jogou aonde? No sim do Jô. No sim do Jô, exatamente. Eu já tô fazendo a Beatriz de mim mesma, Brasil. Mas olha só. Gente, olha que terapia. É verdade. Meu Deus, mulher, vamos abrir um consultório? Beatriz, olha. Será que é de louça? Beatriz é uma atriz. O Chico fez pra Marieta Severo, né? Exato, não é isso? É linda essa música, essa Zizi Posse cantando. Pois é, nesse dia aí foi esse vibradores aí. Libertador. Então foi bem legal, porque a mulherada ali já tava... Assim, né? Que virou assim.